Eduardo Bolsonaro, que está também em plena campanha para que o Brasil seja jogado nas trevas, as moscas, para que o Brasil vire um páreo internacional, que é o que eles sempre quiseram, né? O Ernesto Araújo, o forte chanceler na época do governo Bolsonaro, chegou a falar essa frase: se a gente se tornar um pária, tudo bem, vale a pena. Como disse o Eduardo Bolsonaro, se virar terra arrasada, pelo menos eu estou vingado. Né? São frases muito parecidas. Após reclamar de Tarcísio, Eduardo Bolsonaro critica Ratinho Júnior. Ele também, Calejão, criticou o Tarcísio aqui, né? Ele está... E eu ouvi hoje na Globo News que fontes que são muito próximas do Eduardo Bolsonaro estão dizendo, e a gente já trouxe aqui essa notícia, né, que ele está incontrolável, que ele está completamente incontrolável, está muito louco, né? Não sei se de fentanil, de alguma posse de droga, não sei. Porque ele pode ser chegou só a falar... de ego, viu, Bezi? Pode ser também só de ego mesmo. Pode ser única e exclusivamente de ego, inclusive. Desculpa te interromper, mano. Vai lá. E ele chegou a ameaçar não só os ministros do STF, como as mulheres do ministros. Ele está, assim, dobrando completamente, triplicando a aposta, não está nem aí, né? E a gente vai ver aqui, ó. Como diz aqui a legenda, como um capanga barato miliciano, Dudu Bananinha faz ameaça a outros ministros e seus familiares. O desespero está batendo. Tá aí, ó. Ele está comprando toda a possibilidade, né? Todas as fichas, apostando todas as fichas que ele vai conseguir vencer. Vamos ver o que vai chegar aqui, ó. Gilmar Mendes está disposto a tudo? A sua esposa Guiomar está disposta a tudo? Será que o Zanin e o escritório do Zanin Advogados está disposto a tudo? Isso é o que a gente vai ver. Se vai ser preciso, né, como o Paulo Figueiredo diz, queimar a floresta inteira para pegar lá o monstrinho da Birmânia, ou se nós teremos autoridades racionais, ponderadas e responsáveis para evitar que a gente chegue a esse ponto. Gilmar Mendes está disposto. E ele falou também sobre o Trump ser o chefe dele, né? Ele deixa claro aqui nessa fala. Foi, mano. Tá cantando musiquinha Quem Tem Medo do Lobo Mau. Vocês acham que o meu chefe, o presidente Trump, né? Eu tô me colocando no lugar da autoridade americana aqui. Tá bom. Então tá bom. E Lobo Mau e não sei o que, cantando musiquinha e dá piscadinha típica de miliciano, como quem diz, vou te pegar na saída. Cara, tá completamente transtornado o Eduardo Bolsonaro. Totalmente transtornado. E eu não sei se ele, tá? Porque honestamente, não sei se ele faz uso de qualquer substância, Bezi. Agora, que ele está profundamente doente de narcisismo, de ego, de um contexto no qual ele foi super protegido a vida inteira, como Nepo Baby do golpismo nacional, assim como o Figueiredo, isso não tem como negar, velho. Você vê na forma como ele fala, Bezi. Ele tá se achando, de fato, o imperador do mundo, que é o porta-voz do Trump e vai dizer o que o Brasil deve ou não fazer. Então, ele tá muito adoecido, esse cara, velho. De alguma forma, sei lá, talvez é uma afirmação controversa que eu vou fazer, mas para ser bolsonarista, você precisa ser um pouco. Você precisa, no mínimo, ter um pouco dessa doença que o Eduardo Bolsonaro agora manifesta de forma, assim, quase terminal, velho. Que é completamente, assim, tomado por essa sensação de que comigo ninguém pode, sabe? Ele acha que ele não acha que o Trump é o chefe dele, ele acha que é o chefe do Trump. Exato. Ele acha que é o chefe do Trump. Ou seja, exato. O Trump, quando fala que falou também nesse último fim de semana que é o dono do mundo, o Eduardo está se achando dono do mundo. O cara estrategista, que vai mudar a geopolítica mundial. Né? O Eduardo está com... E quando cair, a queda vai ser muito grande. A queda dele vai ser muito, muito grande, né? Porque ele está aqui, a gente mostrou, vamos ler um pouquinho aqui, né, que ele reclama de todo mundo agora. Ninguém, porque o Bolsonaro sabe se ele ficando inelegível, ele vai ser preso. O bolsonarismo, não tendo um candidato ali, politicamente é um fim do Bolsonaro. Sabe? Se ele ficar 30 anos preso, 20 anos, 10 anos, acabou para ele.
né? E o Eduardo já queimou muitas pontes ali, mesmo no PL, tá? Após reclamar de Tarcísio, Eduardo Bolsonaro critica Ratinho Júnior. O deputado federal criticou neste domingo o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Horas antes, o parlamentar já havia mirado outro suposto aliado de direita, o governador de São Paulo, Tarcínico de Freitas, o Quisoli de Clamídia. As declarações foram dadas através das redes sociais. O Ratinho participou de um evento na corretora XP em São Paulo no sábado. Em seu discurso, afirmou que as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump não estão diretamente ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O Bolsonaro não é mais importante do que a relação entre o Brasil e os Estados Unidos, disse. Até ele caiu um pouquinho de bom senso, né, no Ratinho Júnior. Trump anunciou que os produtos brasileiros serão taxados em 50%. Então, o crítico, o deputado e filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bananinha, avaliou que Trump fez diversos posts citando o ex-presidente, além de dar declarações à imprensa defendendo o fim da perseguição a Bolsonaro e seus apoiadores. Abre aspas para o Bananinha. Desculpe-me, governador Ratinho Júnior. Ratinho, mas ignorar esses fatos não vai solucionar o problema. Vai apenas prolongá-lo ao custo de sofrimento de vários brasileiros. Imagina os americanos olhando para esse tipo de reação e pensando, o que mais podemos fazer para essas pessoas entenderem que é sobre Jair Bolsonaro, seus familiares e apoiadores. Mentira que é apoiadores. É só sobre Jair Bolsonaro e seus familiares. É um vagabundo. É apoiadores. Não fala do povo brasileiro, não fala do povo paulistano que votou nele. Ele é deputado federal por São Paulo. Ele fez alguma coisa por São Paulo até hoje? Não, ele está pondo essa taxa que o estado que vai mais se fuder com todas essas taxas é São Paulo. Então está muito claro que é uma coisa completamente pessoal. Isso está claro, né? Isso está claro, assim. Mais cedo, o congressista já havia tecido comentário sobre o discurso de Tarcísio no mesmo evento. Para ele, o governador esvazia a pauta de que as taxações têm relação direta a investigações sobre os atos golpistas, em que Bolsonaro e seus apoiadores estão envolvidos. Ele não quer perder essa narrativa maluca, né? Que é só sobre o Bolsonaro e que é só sobre o pai dele e a família dele. Ele deixa muito claro isso em diversas frases. Quem acha, o próprio Bolsonaro está tentando se esgueirar de alguma maneira, né? Falando que não é sobre ele e tal. Mas né? O Eduardo deixa muito claro que, para ele, o importante é vencer essa batalha a qualquer custo. Que o Brasil tome 2 bombas atômicas na cabeça, para ele, dane-se. Né? Não tem problema nenhum. Ele está adoecido, Bezi. Esse nível de deformidade, quando se produz, é muito difícil. E o Eduardo está cercado de toda uma estrutura que diz que ele vai ser o próximo presidente da República. Então ele acaba acreditando nessa groselha. Entendeu? Ele acaba acreditando que, assim, não, estou endossado pelo dono do mundo, que é o presidente dos Estados Unidos, e aí, como você falou, eu vou adotar isso aí para mim. Ele não acha que ele trabalha para o Trump, ele acha que ele é chefe do Trump a essa altura, porque ele está convencido de que o Brasil vai ter que ceder. Ao ceder, a gente vai voltar para o poder no ano que vem, e mais cedo ou mais tarde é uma questão de tempo até eu assumir a presidência da República. Ou o comando do país com mão de ferro, sei lá. Agora, uma chance grande do plano dele falhar miseravelmente e ele se colocar numa situação complicadíssima. E aí depois vai ficar chorando que nem o papai dele, que é um perseguido, etc. O fato hoje, Bezi, o Brasil está sob ataque. Não tem a menor dúvida. O Brasil está sob ataque. É o equivalente a uma declaração de guerra, só que utilizando o comércio como arma de ataque, arma de opção. Entendeu? E é algo sem precedente, que contraria 200 anos da nossa relação bilateral. Nunca houve nada parecido com isso. O povo brasileiro e o povo estadunidense sustentam relações excelentes há mais de 200 anos. E agora, infelizmente, por conta de um governo absolutamente aloprado na figura do Donald Trump, um cara que não respeita o direito internacional, um cara que quer fazer a manutenção da hegemonia estadunidense a qualquer custo, instrumentalizou a família Bolsonaro, traidores da pátria, que agora servem como entreposto para que os Estados Unidos deite e role. Tá? Porque vai ser muito difícil, cara. Vai ser difícil isso aí, Bezi.
Vai ser. Tem todo um outro lado na nossa política doméstica que vai favorecer o Lula, vai favorecer o campo progressista e vai favorecer a postura de defesa da nossa soberania nacional. Não tenho a menor dúvida. Isso já está acontecendo e vai continuar acontecendo. Por outro lado, tem todo um impacto nefasto que a gente não consegue entender direito qual a extensão do estrago. Tem gente... Eu conversei com pessoas que acreditam que não é tão grande, a nossa pauta exportadora vai se diversificar, existe alguma dor aqui e ali que vai precisar ser trabalhada do curto para o médio prazo, talvez 1, 2, 3 anos, talvez, mas a coisa não é tão séria. E tem gente que acredita que é um baque seríssimo, porque a coisa não para por aí, Beze. Ele não vai parar só com esse tarifaço de 50%. Em seguida ele vai colocar 50%, 100%, em seguida ele vai começar a incitar a OTAN e os países da OTAN a boicotarem, a embargarem o Brasil por conta de comércio com Rússia, e isso não tem limite, cara. E esse cara vai adotar uma estratégia de sufocar o Brasil até o paroxismo. É foda o que vem por aí nesse sentido, velho, infelizmente. Você vê algum paralelo com o que acontece com Cuba até hoje, né? São anos e anos de embargo, né? Cuba enfrenta esse paroxismo ao qual eu me refiro há 70 anos. Agora, cara, eu posso te falar isso com uma certa tranquilidade. Eu tenho um cubano aqui em casa, eu cresci sendo criado por um cubano ao longo dos últimos 30 anos, e ele me diz isso, ele me diz, cara, sim, o embargo desenvolve uma função preponderante nessa equação, não tenho a menor dúvida. Mas também houve erros que devem ser considerados e que não tem única e exclusivamente a ver com o embargo. Você entende? Porque essa questão é muito mais complexa para não parecer que ela está sendo reduzida a um único aspecto. E é o aspecto central, que eu não tenho a menor dúvida, é a agressão dos Estados Unidos contra Cuba há 7 décadas agora. Essa é a questão. Cuba vem vivendo esse paroxismo que pode chegar nisso, Beze. Pode chegar. Daqui a 3, 4, 5 meses, a gente pode estar olhando para um cenário no qual a administração Trump está exercendo todas as suas capacidades no sentido de embargar, bloquear, isolar o Brasil. E aí isso vai testar algo. Por que é difícil estabelecer prognóstico, né, nesse sentido, Beze? Porque é algo que é território desconhecido. Ninguém sabe o que vai acontecer aí. Ninguém sabe qual é a capacidade de absorção dos países do Sudeste Asiático, da África, do Sul Global de uma forma mais ampla, considerando a pauta exportadora brasileira. Ninguém sabe exatamente como que outros atores vão se comportar caso Trump mande embargar o Brasil. Enfim, um oceano de incerteza à frente aí. O que dá para afirmar com certa segurança é que não é nada muito promissor, não, cara. A despeito de seguramente isso reforçar a candidatura do Lula para o ano que vem, caso a rota se confirme e continue sendo essa, tá? É isso aí. O Antônio CDS. Se os olhos são o espelho da alma e a boca fala do que o coração está cheio, o inferno abriu uma sucursal no interior de Eduardo Bolsonaro. Grande, poeta aqui, gostei. A parte positiva dos atos do Banana, fala César Algarce Fett. A parte positiva dos atos do Banana é que está rachando a extrema-direita. Espero que de forma irreversível. Fato. A gente percebe isso, né? É fato isso. Você tinha uma unidade, e para além disso, Beze, da unidade, a extrema-direita era que controlava a pauta. O governo, o campo progressista, o campo democrático de forma mais ampla, só respondia, cara. Só ficava na defensiva. Agora não. Agora isso mudou, entendeu? O Júlio fala, não vamos patologizar, galera. Ele não é maluco, é miliciano, não é loucura, é filha da putagem. Eu acho que tem um pouco de tudo aí, viu? Mas mau caráter, miliciano, ele é mesmo. Mas eu acho que ele tem uma patologia psíquica também, tá, Júlio? Eu não sei exatamente qual, e não vou me atrever nessa seara porque eu não sou psiquiatra, nem coisa que o valha. Mas me parece claro afirmar que, no mínimo, um transtorno enfim, de vaidade
me parece tranquilo afirmar, né, Bez, que esse sujeito tem... E várias outras coisas que remetem a sociopatia, como eu vejo mesmo. O Eduardo Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, todos eles ali são sociopatas, cara. É cara que não tem a menor consideração, nada é sagrado para esse cara, ele não respeita nada, ele não toma dimensão da dor alheia. Esse cara pensa nele o tempo todo, tanto é que ele tá falando isso. Se tiver que queimar a floresta, utilizando a floresta como figura de linguagem para Brasil, nós vamos queimar. Se for terra arrasada, foda-se. Esse cara tá dizendo isso. Não é o que eu acho ou a minha interpretação. Ele tá dizendo isso, cara. Eu quero comentar sobre uma oportunidade real de trabalhar no Brasil e fazer um dinheiro extra ganhando em dólar e mudar completamente o jeito como você encara a sua rotina. Este print aqui do lado é do Leonardo, que topou experimentar. Nas primeiras 24 horas após aprender a aplicar o método ensinado pelo Clayson, o Léo conseguiu fazer quase 26 dólares. Se a gente fizer uma conversão genérica, daria mais ou menos uns 120 reais logo no primeiro dia. Mas Bez, isso significa que você vai fazer o mesmo no primeiro dia que você começar a aplicar o que vai aprender? Não. Pode ser que você faça mais ou não, ou faça menos no primeiro dia. Mas talvez no segundo, no terceiro você consiga aplicar todo o ensinamento daqui. Depende de pessoa para pessoa. Igual a Fernanda, que também assistiu às 3 aulas gratuitas com o Clayson e salvou 104 dólares no primeiro mês, que dá um pouco mais de 520 reais a mais. Clica no link que está aqui na descrição. Assista as 3 aulas gratuitas com o Clayson e só depois decida se quer continuar. E o que eu quero reforçar é, para você entender como funciona, você precisa assistir às 3 aulas. E para isso, você não precisa pagar nada, só precisa se permitir ver se essa oportunidade encaixa no que você quer para sua vida. Não é fórmula mágica, não é enganação, é trabalho. Mas é um tipo de trabalho que te dá liberdade. Liberdade de tempo, de lugar. Você pode trabalhar onde quiser, com seu celular, com seu computador. Tem gente que começou nisso só para complementar a renda. E hoje está vivendo disso, com mais paz, mais tempo para a família e sem depender de ônibus lotado ou chefe pegando no pé. Se isso ressoar com você, entra no primeiro link da descrição. O Clayson vai liberar 3 aulas gratuitas que mostram tudo passo a passo. É só clicar, assistir e decidir. Mas só de assistir você já sai ganhando, porque abre a cabeça para um outro jeito de ter uma renda extra.